Essa é uma partida jogada entre Roberto Carlos Calixto, 1831 de rate, e Thiago Garrido Abrantes, de 261 de rate. Foi jogado uma C29, aquela abertura que nós estudamos, e foi jogado no terceiro Open de xadrez Batatais, 20/12/2013. É uma partida interessante, porque eu fiquei muito melhor no jogo, mas não soube achar o lance correto e acabei perdendo. Mas, em vista a diferença muito grande de rate, eu fiquei feliz por ter conseguido tal posição. A partida começou E4, E5, cavalo C3, cavalo F6, F4. Aqui nós temos a C29. Ele jogou D5, F5, cavalo E4 e dama F3. Depois ele me confessou que não conhecia dama F3. Jogou cavalo C3 corretamente, B toma C3 e jogou C5. No final da partida ele me perguntou se C5 existia. Eu falei que não conhecia, mas depois eu fiquei sabendo que existe C5. Dama G3, cavalo C6, cavalo F3. Aqui interessante que eu não conhecia a posição, mas eu fiz o lance aqui considerado mais forte. Não considerado mais forte, o lance que a máquina, indicaria como mais forte, que foi dama G3 realmente, que dá lugar para o cavalo, e o cavalo não precisa se desenvolver por E2, impedindo o bispo de agir, e ao mesmo tempo defende o peão. E a partida continuou. Cavalo C6, cavalo F3, cavalo F3, bispo F5, bispo D3, correto, E eu desenvolvo uma peça, e ele, jogando duas vezes a mesma peça, perde um tempo, e eu coloco um peão a mais no centro. Mas obviamente essa não era uma jogada isolada, ele já tinha um plano, que era D4. Aqui a máquina indica roque, que foi o que eu fiz. Roque, D toma C3, e aqui D toma C3, dama toma D3. A máquina novamente indica bispo G5. E aqui ele pensou por longo tempo, acho que em torno de 20 minutos. Acredito eu que ele não estava se sentindo bem na posição. E jogou C4, que é o que a máquina indica. Aí torre AD1, bispo C5 cheque, rei H1, dama toma C3, e aqui nesse momento, que eu deixei de conseguir vantagem clara, que foi uma jogada que eu pensei, mas que não realizei, porque veja bem, o cavalo está cravado, não posso tirar aqui, troca a dama e eu fico perdido, que ele tem
né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e eu tenho 1, 2, 3, 4. Tem 2 peões de vantagem, não posso fazer essa troca. Então o lance, liberar o cavalo da cravada, seria dama G4, que ao mesmo tempo ameaça um cheque. E depois uma tomada de peão, ameaçando a torre e o cavalo ao mesmo tempo. Então, dama G4. A máquina fica um pouco indecisa entre dama G4 e torre D5. Mas com dama G4 ocorreria roque e aqui bispo H6, G6, e torre C1, dama D3. E aí teríamos uma outra partida. Torre FD1, dama E2, torre D2, com vantagem branca decisiva. Mas ninguém é máquina para ver tudo isso, né? E de fato seria difícil, não impossível, né? E no caso eu joguei E6, que interrogou, óbvio, mas conversando com jogadores relativamente fortes, por exemplo o Joaquim de Deus, ele também caiu nessa de jogar E6 quando eu perguntei para ele qual era a jogada, e foi o que eu joguei, E6 que interrogou. Então ele jogou F toma E6, e agora a partida já não tem que vantagem negra clara, já não tem tanta importância. Que vantagem negra decisiva. Eu ainda poderia ter tentado dama toma B7, que era melhor. Mas depois do ímpeto inicial, eu posso dizer que nessa partida eu tinha ficado um mês inteiro sem ver xadrez na frente, sem ter jogado, sem ter treinado. Também fisicamente não estava bem por falta de exercício físico, totalmente sedentário. Então eu acho que a partida correu o seu curso normal, né? Se você vai participar de um campeonato, não está bem fisicamente, não estudou, não treinou, dificilmente você vai conseguir utilizar as oportunidades que aparecem. Aí continuou torre D7, dama E5, dama toma, cavalo D4, dama 8, cavalo toma F3, bispo toma F4, torre toma 8, bispo toma E5, cavalo toma E5, torre C7, bispo D6, torre B7, torre C8, torre C1, cavalo D3, torre C2, cavalo D4,
torre C1, C3. E agora a partida deixou de ter interesse, porque realmente está totalmente perdida. Ainda joguei mais um pouco, apenas por jogar. E desisti. Que o mate é inevitável. Mas o que eu quero demonstrar nessa partida é que a abertura realmente funciona. Que você pode pegar jogadores de 160 de rate e ficar numa posição ganhadora, até com vantagem decisiva, né? E a única coisa que você precisa fazer é estudar a C29, entre outras coisas, como também estudar tática, né? E estar bem fisicamente. Muito obrigado, até a próxima.